Hoje, 27 de setembro de 2022, estamos entrevistando pelo Programa de História Oral do TRT-18 a juíza aposentada Ana Lúcia Ciccone de Faria. Bom dia, doutora. Bom Tudo bem? dia, é um prazer. Doutora Ana Lúcia, em que data e local você nasceu? Poderia falar um pouco da sua origem? Eu sou paulistana, nasci em São Paulo em 1964. Minha mãe era do interior de São Paulo, meu pai goiano de Catalão. E por escolha do meu pai, nós transferimos residência para Goiânia em 1977. E aqui eu segui minha formação acadêmica e profissional também. Quais planos tinha em mente para o seu futuro profissional ao deixar a faculdade? Eu iniciei a faculdade em 1984 e concluí em 1988. Qual era a faculdade? A Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Direito. E no início, o meu objetivo era a advocacia. Eu, quando me formei, eu já trabalhava no Banco Bradesco, na área de financiamento imobiliário, e recebi, quando me formei, recebi o convite para ingressar no departamento jurídico do banco, no contencioso de financiamento imobiliário e no contencioso trabalhista. Então, meu objetivo inicial era a advocacia. Além do Bradesco, você teve outras experiências profissionais? Não, foi meu único emprego na iniciativa privada. Depois eu já ingressei na magistratura. Advoguei e ingressei na magistratura. O que levou a escolher a magistratura trabalhista? Eu sou filha de um auditor fiscal do trabalho. Então eu cresci com a rotina do meu pai. Ele era muito dedicado, muito responsável no trabalho. E eu cresci com essa rotina de vê-lo sair com a CLT diariamente para o trabalho, e fazendo relatórios de fiscalização, saindo até em finais de semana para fazer fiscalizações. E isso foi uma semente que ficou ali adormecida, né? Quando eu me vi às portas da Justiça do Trabalho, acho que tudo floresceu, tudo ganhou corpo, ganhou sentido. Doutora Ana Lúcia, sabe-se que você atua na Justiça do Trabalho desde os 25 anos, tendo iniciado como advogada em 1989. Sim. E a partir de setembro de 1994, como juíza do trabalho substituta aprovada em concurso. Conte-nos um pouco da sua trajetória, em quais tribunais trabalhou, onde foi realizado seu primeiro concurso, como você veio parar na 18ª região? Sim, como eu disse, eu já trabalhava no departamento jurídico do Banco Bradesco na área trabalhista. A convite de uma colega, a doutora Silene Ferreira Amaro Santos, hoje desembargadora da 10ª região, e da doutora Maria Conceição Machado, que é a advogada trabalhista aqui em Goiânia. E permaneci por 5 anos. Lá eu tive uma atuação na Justiça do Trabalho e, na sequência, depois que saí do banco, eu ingressei no mestrado em Direito Agrário. Cursei a especialização, mestrado, defendi minha dissertação em Direito Contratual do Trabalho Rural. Foi aprovada por banca examinadora e, já em ritmo de estudos, eu decidi passar pelo concurso para juiz do trabalho.
e comecei a peregrinação de todo concurseiro, né? Com vários colegas que hoje atuaram já no TRT, como servidores, no Ministério Público do Trabalho. E a minha primeira aprovação, depois de 4 concursos, foi na 11ª região, que engloba Amazonas e Roraima. Ali eu trabalhei na 12ª Vara do Trabalho, na época Junta de Conciliação e Julgamento, 12ª Junta de Conciliação e Julgamento de Manaus. O titular, Dr. Davi Alves de Melo Júnior. E fui muito bem acolhida na 11ª região, mas o apelo pela proximidade com a família, com os amigos, me fez submeter a novo concurso público. Na época não havia transferência, permuta ou remoção de juízes do trabalho de um tribunal para outro. Então a única possibilidade de mudança era através de novo concurso. E assim eu fiz o concurso da 10ª região, fui aprovada, Brasília, Tocantins. Isso em que ano? Em 1995, em agosto de 1995, eu tomei posse na 10ª região. Ingressei na magistratura em setembro de 1994. Fiquei aproximadamente 10 meses no Amazonas e então vim para Brasília em agosto de 95. Em Brasília eu trabalhei com diversos juízes do TRT de Brasília, de Taguatinga. Fiz amizades duradouras em Brasília. Sempre atuando na capital. Sempre atuando na capital. Então eu resolvi que gostaria realmente de me estabelecer em Goiânia com a minha família. E busquei um processo de permuta. Na época as permutas eram incipientes. Na 10ª região só havia uma juíza permutada. Então demorou algum tempo para eu concluir o meu processo de permuta. Vim para Goiânia em fevereiro de 2000. Permaneci por quase 5 anos em Brasília. Isso trouxe um atraso em termos de mobilidade na carreira, né? Porque eu vindo de Brasília para cá, eu entrei no final da fila de antiguidade. Mas isso não era uma prioridade para mim, eu queria realmente retornar para minha cidade. Nesse período que você foi aprovada no concurso lá, o tribunal era recém-criado, né? Naquela época existia dificuldades de atuação, existia, assim, por exemplo, falta de pessoal, falta de material. Você passou por essa fase ou não? Eu comecei em 1989, na época, as juntas de conciliação e julgamento de Goiânia pertenciam à 10ª região. E a primeira instância funcionava num edifício pequeno na Praça do Cruzeiro, no setor sul, na rua 88. Era um prédio pequeno, de 4 andares, sem elevador. Os advogados subiam e desciam as escadas, passando pelos balcões, procurando atendimento nos balcões, nas salas de audiência. Tinha um fluxo muito grande de pessoas em instalações pequenas, né, apertadas. E o material ainda era a máquina de datilografia, as atas datilografadas em 5 vias, em papel carbono.
Qualquer erro, o secretário tinha que parar e fazer correções e tudo. Inclusive, no interior do estado, havia poucas juntas de conciliação e julgamento. A 18ª região tinha poucas juntas. Eram 4 a 6 juntas em Goiânia, e no interior do estado, Itumbiara, Rio Verde, Anápolis, acho que talvez mais 1 ou 2 varas no interior. Nas outras cidades, nas demais cidades, a jurisdição trabalhista ficava a cargo dos juízos de direito. Eram os juízes de direito que faziam esse acompanhamento dos processos. E eles tinham pouca intimidade com a matéria trabalhista. Os advogados trabalhistas ajudavam muito nessas audiências. E de lá para cá, tudo se modernizou, as instalações melhoraram muito, o número de varas, né? Isso tudo foi evoluindo com o tempo. Doutora Ana Lúcia, só para entender melhor, você foi aprovada em concurso público em Brasília, né, na 10ª região. Sim. Ali você trabalhou um pouco tempo na capital, e você atuou aqui também nas varas de Goiás? Como que foi? Em Brasília, eu já atuei como juíza, Sim, né? sim. Antes disso, eu havia atuado em Goiânia como advogada trabalhista do Banco Bradesco. E como juíza, eu vim atuar só na capital. Só na capital, a partir de 2000. Até a permuta para Goiânia. Exatamente. E quando você chegou em Goiânia, em quais varas você atuou? Em Goiânia, eu atuei na 4ª vara, quando eu cheguei, 4ª vara, doutor Aldivino, doutor Renato Rendemaia, 5ª vara, doutora Silene, Aparecida Coelho, hoje é desembargadora, né, do TRT. Atuei também na 9ª vara, com o doutor Breno Medeiros, hoje é ministro, né, do TST, doutora Cleusa. Depois, a 5ª vara, novamente, 17ª vara, com a doutora Silene e o doutor Kleber Vac. Tive a honra de trabalhar com todos eles. Sempre fui muito bem acolhida, recebida pelos titulares com quem trabalhei. Doutora Ana Lúcia, o TRT de Goiás foi instalado em 30 de novembro de 1990. Se recorda daquele período? Quem foram os personagens principais? Que benefícios o recém-criado tribunal trouxe à população e aos advogados? Eu me recordo daquele período, sim. Nós estávamos com um grande número de processos, a Justiça do Trabalho tinha muita demanda e as audiências muito alongadas na marcação de iniciais, de instruções. Estava em 6, 9 meses para a audiência inicial e até 3 anos para as audiências de instrução. Então, desde que foi promulgada a Constituição de 88, houve uma mobilização de magistrados e advogados para obter a instalação, a criação e a instalação do tribunal em Goiás. E alguns políticos também de destaque ajudaram nesse trabalho e, com o tempo, conseguiu-se a realização desse sonho, né, que era o tribunal aqui. Isso trouxe para os advogados e para as partes a maior proximidade com a Justiça do Trabalho, porque a gente deve lembrar que naquela época
o protocolo, o acompanhamento de recursos, isso era tudo presencial, né? Nós tínhamos processos físicos. Então, a distância com o tribunal, com a segunda instância, isso trazia uma dificuldade de logística, de acompanhamento de processos para os advogados trabalhistas. O tribunal trouxe a proximidade da justiça do trabalho com o cidadão, né, que teve mais acesso à prestação jurisdicional. Isso tudo foi incrementado com o Tribunal da 10ª Região. A Constituição trouxe essa urgência de que a justiça do trabalho se fizesse mais próxima do cidadão. Houve uma ampliação muito grande de direitos trabalhistas e sociais com a Constituição de 88 e isso desencadeou todo esse processo, né? Você se recorda das primeiras instalações aqui do nosso tribunal? O tribunal funcionou primeiramente num prédio na Avenida Portugal, se não me engano. E as varas ainda continuaram na Rua 88 por algum tempo. Logo em seguida, o tribunal adquiriu essa área aqui no setor Bueno do Banco Bradesco. Exatamente aqui funcionava a diretoria regional do Banco Bradesco, onde eu trabalhei como advogada, e o tribunal, coincidentemente, comprou essa mesma área. E eu depois vim trabalhar aqui, no mesmo edifício como juíza. E isso foi muito interessante para mim. Eu tenho uma ligação com esse quarteirão, parece. É uma coisa interessante. Voltando lá no início de tudo e contemplando hoje o nosso tribunal tão bem estruturado, tão bem equipado, esperava que chegasse a esse ponto? Ah, não esperava. Isso foi uma dádiva, sabe? Eu acho que é a recompensa do trabalho, do comprometimento de magistrados, de servidores, da colaboração dos advogados. E o tribunal cresceu muito, né? Se desenvolveu, todas as gestões comprometidas na formação, no treinamento de servidores e magistrados, isso de uma forma harmoniosa. Nenhuma administração deixou isso esquecido. Eu acho que esse é o diferencial da justiça do trabalho. O comprometimento de servidores e magistrados com a prestação jurisdicional, com o cidadão. Isso é ímpar. O tribunal sempre investiu muito em instalações, em conforto para os servidores e para os jurisdicionados, em evolução tecnológica, nunca deixou a dever em evolução, em equipamentos, em atualização tecnológica. Isso reflete no dia a dia do trabalho. Como você avalia a relação da sociedade goiana com a justiça do trabalho? Eu acredito que esse relacionamento cresceu e evoluiu com o tempo. Nem sempre foi assim. Isso por quê? Porque as pessoas com a justiça do trabalho mais próxima, as pessoas passaram a conhecer melhor a importância que o direito do trabalho tem na vida das pessoas. Por que isso? O contrato de trabalho é o contrato que exige uma justiça própria.
ele é depois, o trabalho depois da família é o bem mais importante que o indivíduo possui. É onde ele se desenvolve, onde ele se realiza como sujeito de direitos e obrigações, onde ele obtém o sustento da sua família com dignidade. E isso tudo exige uma justiça estruturada, uma justiça própria. E a justiça do trabalho veio trazer essa proximidade com o cidadão. Isso acrescentou muito e aproximou o tribunal da sociedade. Certo. Na sua opinião, quais os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que essa corte ainda tem pela frente? O tribunal, os obstáculos são muitos, né? Os desafios são muitos. O tribunal tem que manter o engajamento de servidores e magistrados, atender às demandas da advocacia, o aperfeiçoamento tecnológico, equilíbrio orçamentário, os contatos com a sociedade, isso tudo, as metas a cumprir, né, que hoje são uma realidade na Justiça do Trabalho para todos os magistrados, isso tudo tem que ser muito bem equilibrado. Não tem como estar preparado para todos os desafios, para todos os obstáculos. Ter a disposição de buscar. Isso sempre houve no tribunal. Eu acredito que todos os desafios vão encontrar uma resposta condizente ou aproximada. Doutora Ana Lúcia, como enfrentar os novos desafios ocasionados pelo esvaziamento do nosso quadro de pessoal, decorrentes do alto índice de aposentadorias e diante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, no qual não prevê a realização de concursos? Mantendo o engajamento de servidores e magistrados e o investimento em tecnologia. Eu acredito nisso. Agora, é uma tarefa delicada, porque não se pode esquecer do ser humano. Cada servidor, cada magistrado tem que ser tratado com individualidade, né, à medida do possível. Não se pode deixar que o servidor se sinta apenas uma peça da engrenagem, apenas um número na administração. Eu acho que ele tem que se sentir valorizado para manter o próprio engajamento no trabalho, né? É com isso que o tribunal vai conseguir suprir essas lacunas. Infelizmente, agora, de momento, nós não temos uma solução para essa questão orçamentária. Então, como não há possibilidade de realização de concursos públicos, renovação do quadro, foram muitos servidores, muitos magistrados aposentados antes e durante a pandemia, né? Então, eu acredito que a única opção é manter realmente o quadro com total comprometimento com os objetivos do tribunal. Doutora Ana Lúcia, em se tratando de teletrabalho, que hábitos ou atitudes podem colocar a produtividade em risco? Como não permitir que isso aconteça quando há família, filhos pequenos, empregados, enfim, uma casa movimentada? Olha, o teletrabalho exige uma organização familiar,
toda a família deve estar consciente disso, de que um de seus membros está engajado no trabalho naquele momento. Se possível, a rotina escolar dos filhos programada para o mesmo período. Crianças pequenas, adolescentes, e todo trabalho intelectual, ele exige concentração, e o servidor tem que ter, o magistrado, tem que ter uma certa tranquilidade para poder desenvolver o seu mistério. Não existe trabalho intelectual sem concentração. Isso é primordial para o teletrabalho ser exitoso, né? Para ter a produtividade esperada. Você se aposentou no final de 2019. Se adaptou bem, sem uma rotina pré-estabelecida? O que anda fazendo como aposentado? Eu me adaptei, não é difícil. Não é difícil, mas a gente tem que estar ciente, consciente da opção da aposentadoria, né? E ter um objetivo para isso também. A aposentadoria não é alguma coisa que se busque vou me aposentar por aposentar. Tem que ter um objetivo para a aposentadoria também. Eu estou me dedicando mais à família, estou lendo muito, fazendo curso de idiomas, algum trabalho voluntário, academia. Estou me dedicando um pouco mais para mim também, tempo para mim. Doutora Ana Lúcia, a partir das suas experiências vivenciadas, que palavra você deixaria a um pretenso magistrado? É uma responsabilidade muito grande, né? É uma missão que nós recebemos, né? De uma oportunidade de crescimento. Eu sempre digo que eu cresci, melhorei muito como ser humano na justiça do trabalho. Todos os dias se vive uma situação nova e você tem que trazer essa situação para a sua reflexão pessoal. A partir da justiça do trabalho, da magistratura, a gente tem a oportunidade de exercer um papel decisivo no futuro das pessoas. Isso é ímpar, sabe? Eu acredito muito que Deus proporciona isso na vida de determinadas pessoas, não por acaso. Então, nós temos que ter uma reflexão muito grande sobre isso, sabe? Nossas vidas. Nós somos capazes de vencer essa experiência com crescimento pessoal e com contribuição para a sociedade. Quando vem em sua cabeça o nome Justiça do Trabalho, considerando os anos de prestação de serviço à instituição, o que lhe vem à mente? Uma gratidão imensa. Em palavras é difícil expressar. Em palavras é difícil expressar. Eu recebi muito mais do que eu esperava na Justiça do Trabalho. Muito mais. Eu não me titularizei, eu sempre atuei como auxiliar e como substituta. E não me fez falta a ascensão na carreira. Às vezes as pessoas me perguntam, por que você não se titularizou? Porque não me fez falta. Eu sempre me realizei em sala de audiência ali com o jurisdicionado. Então,
eu ganhei da vida muito mais do que eu esperava. Eu tenho uma gratidão muito grande. Relacionamentos duradouros, amizades, carinho, sabe? Interação com a sociedade, com advogados, com servidores, com colegas. Isso é impagável. Doutora Ana Lúcia, estamos saindo de uma pandemia causada pelo coronavírus que assolou o mundo inteiro. Muitas vidas se perderam, o pânico e o medo tomaram conta das pessoas. Nunca mais seremos os mesmos. Na sua opinião, qual a maior lição deixada pela pandemia? Nós não podemos nos acomodar em nenhum aspecto da vida. Temos que estar prontos para uma metamorfose, para uma mudança, adaptação a situações diversas, a novos modos de produzir, de se relacionar com as pessoas. O mundo está mudando muito e muito rapidamente, em todos os aspectos. Nas famílias, na economia, no clima, no trabalho. Isso é uma realidade que não tem volta. Então, nós temos que pensar a sociedade e pensar, refletir sobre nós mesmos de uma forma diferente. Eu acredito que a pandemia trouxe essa necessidade de reflexão para todos nós. E mostrou e continua mostrando que as mudanças, elas vão continuar ocorrendo de uma forma mais rápida. Se não estivermos prontos, nós vamos nos surpreender com situações múltiplas, né, na vida e no trabalho. Que mensagem gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? Nós fizemos a nossa parte. Nós conseguimos deixar bases sólidas para o trabalho que deve continuar. A evolução da justiça do trabalho, ela é contínua. E nós contribuímos da maneira como podíamos, né, fazer. Eu iniciei, tudo ocorria com uma máquina de datilografia, passamos pela computação, pela digitalização de processos, pelo desenvolvimento do sistema de processo eletrônico, PJE. Isso tudo era inimaginável e foi vencido. Então, os obstáculos surgem ao longo da jornada e é preciso determinação para continuar o trabalho que foi começado não pela minha geração de juízes, foi começado bem antes. E cada um de nós vem fazendo parte disso, degrau a degrau, né, em busca de uma sociedade mais justa, de direitos para todos. Quem é Ana Lúcia Ciccone Faria, na opinião de Ana Lúcia Ciccone de Faria? Eu sou humanista, uma mulher humanista, que acredita no ser humano como capaz de mudar a realidade, a sua própria realidade,
e a realidade de outras pessoas. Tem uns versos da Clarice Lispector que definem um pouco de mim. Eu sou essa pessoa. Eu gosto do abraço apertado, meu aperto de mão é sincero, não importa o sofrimento, a ingratidão, ou as decepções, eu sou verdadeira. Eu acredito no ser humano como agente transformador. Doutora Ana Lúcia, o que é a vida? A vida é uma dádiva de Deus, é uma oportunidade de crescimento individual, como espíritos eternos que nós somos, né? Nós somos espíritos eternos. E aqui agora é a oportunidade de crescimento que nós temos. Tá? Eu recebi uma vez uma mãe que trabalhava na 9ª vara nessa época. Uma mãe que ela não conseguia, ela só chorava em audiência, só chorava. Ela perdeu o filho, um motociclista, um acidente no dia do Natal, dia 24 de manhã, 24 de dezembro. E isso me tocou muito, porque eu tive que sair da minha cadeira, da posição de juíza, pegar essa senhora pela mão, levar até o gabinete e acalmá-la. Eu lembro bem disso até hoje. Foi um momento assim, eu não tenho filhos. E eu sempre me dediquei muito ao trabalho e a vida me levou por outros caminhos. Eu não tenho filhos. E ver essa mãe que tinha perdido o único filho, num acidente, uma coisa trágica, inconsolável, né? E ela conseguiu sair da sala de audiência mais calma. Ela saiu com um acordo fechado, ela fez um acordo trabalhista e ela falava, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Não é esse dinheiro que eu quero. O que eu quero, eu não vou ter de volta aqui. Né? Então, essas situações me marcaram muito. Não lembro se era o primeiro ou o segundo dia de trabalho. E não tem ninguém responsável por isso. Como assim? Isso é inimaginável. Falta de treinamento, falta de acompanhamento, descaso com a saúde, com a integridade do trabalhador. Sabe? Isso tudo é o lado desumano, né? Da economia, das empresas, não sei te dizer ao certo. Das pessoas que estão por trás, né? É isso. Doutora Ana Lúcia, em nome da presidência do tribunal, gostaria de te agradecer pelos seus ricos depoimentos. Tá? Eu é que A agradeço. sua história ficará para sempre guardada no acervo do nosso tribunal. Eu é que agradeço imensamente. Só gratidão. Obrigado.